Entram em vigor as novas regras para a emissão da carteira de habilitação. A gestão dos resíduos sólidos em Natal mobilizou uma audiência pública na Câmara. A ausência de curso superior em terapia ocupacional prejudica atendimento às crianças com deficiência no Rio Grande do Norte. E aqui no estúdio vou conversar com o vereador Dixon Nasser Júnior. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta terça-feira, 17 de setembro de 2019. Olá, tudo bem? O Corpo de Bombeiros está em campo há mais de 24 horas, combatendo um foco de incêndio florestal na Serra do Lima, município de Patu, localizado a 315 quilômetros de Natal. Bombeiros das cidades de Pau dos Ferros e Caicó, além da Polícia Militar e órgãos de segurança municipal, atuam no combate às chamas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo está concentrado em local de difícil acesso e ainda não é possível dimensionar a área afetada pelas chamas. Neste momento está acontecendo um incêndio de grandes proporções na região de Patu, na Serra do Lima, onde o Corpo de Bombeiros está com 3 equipes no local. Enviamos diversos militares, cerca de 50 militares estão atuando na região, controlando já essas chamas, certo? É uma característica natural da nossa região. Nós vivemos numa região de semiárido, onde no período de julho até dezembro, a umidade relativa do ar ela tende a diminuir, as chuvas diminuem, a mata seca e essa consequência faz com que haja os incêndios florestais. E antes do fechamento desta edição, eu também conversei com o prefeito de Patu, Rivelino Câmara, através de uma videochamada. Olá, prefeito Rivelino, obrigada por nos atender, a nossa equipe aqui do Câmara Repórter. Nós gostaríamos de saber quando é que foi que a prefeitura percebeu que a situação estava além do controle. Olha, o incêndio começou ontem por volta das 13h30 e imediatamente a gente mandou algumas equipes do município, a estrutura de máquinas e de carro-pipa e entramos em contato com o Corpo de Bombeiros. Acontece que a unidade que atende Patu, que é Pau dos Ferros, estava com problema na viatura. E, na verdade, o Corpo de Bombeiros só conseguiu chegar em Patu já no início da noite. E aí o fogo já tinha tomado uma certa proporção e, em virtude da vegetação, do vento, que nós estamos numa temporada de ventos muito forte, e também do acesso à serra, não foi possível fazer um combate muito mais eficaz na noite de ontem. Então, no final, mas já na madrugada, o incêndio diminuiu e os bombeiros cessaram o serviço para voltar hoje, pela manhã. Só que hoje pela manhã, com a chegada do vento, ficou mais forte, espalhou o fogo mais rápido, e aí, durante todo o dia foi muito vento e a vegetação muito seca, e com isso ele se alastrou, e aí nós viemos a Natal a pedir ajuda aqui ao governo do estado, e conseguimos agora enviar mais 30 homens do Corpo de Bombeiros, e amanhã o comandante do Corpo de Bombeiros está indo para Patu, e nós vamos instalar lá um gabinete de crise, para acompanhar lá de perto essas ações. Como é que está o sentimento da população? Há algum risco em torno do Santuário do Lima? Sim, o sentimento da população é de muita tristeza, né? Porque a Serra de Patu, além da beleza natural, uma serra grandiosa, também abriga uma das 7 maravilhas do estado, que é o Santuário do Lima, e um dos principais santuários religiosos do Nordeste do país. Hoje à tarde, por volta das 16 horas, o fogo se aproximou cerca de 80 metros do santuário, né? Mas foi feito um esforço muito grande e o trabalho conseguiu se conter. E hoje à noite, com a chegada de mais 30 homens do Corpo de Bombeiros, vai ser feito um trabalho ainda maior em torno do santuário, em torno da casa onde residem os padres e os seminaristas. Então, o trabalho vai continuar ainda nesta noite, ao longo da madrugada, prefeito? Sim, vai continuar, até porque, segundo o comando do Corpo de Bombeiros, à noite o trabalho tem mais eficiência, em virtude do vento diminuir, de não ter incidência do sol que aquece mais, né, e com isso favorece o fogo, né, à noite o combate se torna mais fácil. Prefeito, muito obrigada pela sua atenção. A gente fica aqui em Natal torcendo para que esse combate às chamas, ao incêndio, seja efetivo e que os bombeiros consigam controlar logo essa situação.
Obrigada pela Eu que sua agradeço atenção conosco. Eu que agradeço a oportunidade. A gente espera que a situação seja controlada o mais rápido possível. Agora, vamos mudar de assunto. As novas regras para a emissão da carteira de habilitação entraram em vigor. O principal impacto para as autoescolas é o fim da obrigatoriedade do simulador de direção. Veja como ficam as mudanças na reportagem de Simone Silva. As novas regras para tirar carteira nacional de habilitação não agradaram aos donos de autoescolas. Eles acreditam que a resolução 788 do Conselho Nacional de Trânsito prejudica a formação dos futuros motoristas, em virtude da diminuição das horas de aula. Nós dávamos 25 aulas práticas, sendo que podia jogar até 7 no simulador, com 20 a tendência é piorar. E qualquer especialista na área de trânsito vai concordar comigo. Outra mudança é sobre o uso facultativo do simulador nas aulas de direção. Até então, a utilização do equipamento era obrigatória. Muitos centros de formação investiram na aquisição do equipamento, que pode cair em desuso. No RN, existem 122 aparelhos. Com essa regra nova do Denatran, ele perde 2 aulas. Só vai contabilizar 5. E o processo dele de 18 aulas práticas que eu teria que dar para ele, no sistema do Detran, o máximo é 15. Então, eu tenho um contrato particular com o aluno de 25 aulas. Eu vou ter que sentar e acertar com o aluno, provavelmente vou pagar essas aulas para ele, vou dar essa aula para ele no veículo, não tem problema nenhum. Os alunos novos, quando a gente faz a abertura do processo, que a gente chama de abertura do Renasce, o aluno já vai ter que escolher, ou ele vai usar o simulador ou não. Em todo o estado, funcionam 108 centros de formação de condutores, as autoescolas, 37 só em Natal. O valor médio cobrado aos alunos é de R$ 1.500, valor considerado defasado pelo sindicato da categoria. As novas regras que entraram em vigor na última segunda-feira passam a valer para os alunos que já estão em sala, como também para os que ainda vão iniciar, mas não devem trazer alterações com relação ao custo para aqueles que buscam a Carteira Nacional de Habilitação. Não tem como uma habilitação de carro e moto, mesmo sem o simulador, ser R$ 1.000. A estrutura é cara, um carro é caro, um funcionário é caro, um aluguel de um prédio é caro. Não tem. Faltou estudo do Denatran, faltou diálogo do Denatran. Se ele quer baixar custo, ele tem que tirar as exigências que tem sobre o CFC. A carteira passa a valer por 10 anos. Para quem busca o documento, as opiniões sobre a resolução do Conselho Nacional de Trânsito são diversas. Há quem defenda mais tempo de aula e também o uso do simulador, e quem discorde. É um videogame necessário para quem nunca pegou no carro, para não sair na rua cometendo infrações. Aprender um pouco no simulador é importante para quem nunca dirigiu algum carro. Sem o simulador, que eu acho que não faz muita diferença não na rua. Eu preferia que mantivesse esses números de aula, porque eu vou, como eu não dirijo, eu queria ter mais tempo de prática. Sobre a diminuição melhorou, para mim, que eu vou fazer menos horas. E sobre o simulador, para quem não dirige, seria melhor usar primeiro o simulador para depois poder ir para as ruas, Agora uma notícia sobre a violência contra a mulher. As medidas protetivas concedidas a mulheres pela Justiça do Rio Grande do Norte tiveram um aumento de 18,3% de janeiro a julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado em todo o estado. Até julho passado, o Tribunal de Justiça do Estado concedeu 1.790 medidas protetivas em todo o estado, que são aquelas medidas adotadas pela Justiça para garantir a proteção da mulher que faz a denúncia da violência doméstica. Para o Ministério Público, os dados são indicativos de que as mulheres têm tido mais coragem para denunciar a violência doméstica. No Rio Grande do Norte, as denúncias desse tipo podem ser feitas através do telefone 180 ou do 0800 281 2336. Há 7 anos, as universidades públicas e particulares do Rio Grande do Norte não oferecem curso de terapia ocupacional.
A ausência de formação superior específica pode prejudicar os atendimentos às pessoas com deficiência, especialmente as atendidas no Centro Especializado em Reabilitação do Estado. Esses dois meninos realizando sessões de terapia ocupacional possuem algumas particularidades em comum. Além de serem deficientes, ambos possuem o mesmo nome, José. O lourinho de óculos é o José Heitor, ele nasceu com paralisia cerebral. Já o moreninho, o José Douglas, veio ao mundo com uma má formação congênita, que afetou o desenvolvimento da mão direita. Há algum tempo eles estão sendo tratados aqui, no Centro Especializado de Reabilitação. Um trabalho que vem permitindo o desenvolvimento dos garotos. Agora está pegando os copinhos com a mão. Eu estou adorando porque ele antigamente não aguentava um copo d'água. Eu estou vendo muito avanço por isso, porque está sendo bom sendo acompanhada aqui no CRI. Aqui é onde a gente aprende a lidar com as deficiências dos nossos filhos, né? Então, assim, eu sou muito grata a todos os profissionais daqui, porque além deles trabalharem com nossos filhos, eles nos ensinam como trabalhar com eles. O Centro Especializado em Reabilitação pertence ao Estado e atende atualmente pacientes com deficiência física, intelectual e auditiva. O local possui 3 setores. O infantil, com salas individualizadas e ginásios para terapia ocupacional e fisioterapia, o adulto e também o setor de cadeira de rodas, órteses e próteses. É um serviço vinculado à Secretaria Estadual de Saúde. Aqui, para você chegar no centro, você tem que fazer uma marcação para passar por uma avaliação global para ver se é elegível ou não a instituição. Tá? E aqui, quando o paciente chega, ele tem todo o aparato ambulatorial e de reabilitação. Vai de acordo com a necessidade desse paciente. A terapia ocupacional é a área da saúde que promove a prevenção, o tratamento e a reabilitação dos pacientes. Aqui no Centro Especializado, 7 profissionais da área são encarregados de realizar esse trabalho. A gente sempre foca a atividade como recurso. A atuação desse paciente no seu dia a dia, a desenvoltura dele quanto à independência funcional na prática das atividades de vida diária. A terapia ocupacional está entre as 10 profissões mais procuradas do mundo. Por aqui a demanda de pacientes que necessitam do trabalho desses profissionais é grande. Só que mesmo assim, há 7 anos, as faculdades e universidades aqui do estado não estão oferecendo mais o curso. Nós não temos hoje uma faculdade, universidade que está formando novos profissionais e a demanda a gente está vendo que está cada vez mais alta e a gente não sabe até quando os profissionais vão comportar essa necessidade. O plenário da Câmara Federal em Brasília deve concluir nesta terça-feira a votação do projeto da nova lei de licitações. Estavam pendentes para a conclusão da matéria a apreciação de 4 destaques apresentados pelos partidos. Entre outras medidas, a nova lei de licitações cria modalidades de contratação, exige seguro-garantia para grandes obras, tipifica crimes relacionados ao assunto e também disciplina vários aspectos do tema para a União, estados e municípios. Entre os destaques pendentes está o que pretende retirar do texto a permissão para a administração pública exigir seguro-garantia de até 30% dos contratos superiores a R$200 milhões. Agora, fique por dentro dos assuntos que pautaram a sessão ordinária da Câmara Municipal nesta terça-feira. No pequeno expediente da sessão ordinária desta terça-feira, o presidente da Casa, vereador Paulinho Freire, relatou sua participação no encontro Brasil-Alemanha. Ele destacou a importância do evento para a cidade. Um evento desse gera novas oportunidades para que empresários, tanto brasileiros como alemães, possam fazer novos investimentos aqui no Brasil. A sessão ordinária foi aberta com a discussão em torno do veto parcial do Executivo à emenda do vereador Ranieri Barbosa ao projeto do Código Tributário do município. A emenda determina que toda a arrecadação de receitas oriundas da taxa de licença sanitária
seja destinada especificamente para a vigilância sanitária. A emenda ela veio para dar uma garantia para investimentos e melhoria na vigilância sanitária, porque dava a garantia da vinculação. E, inclusive, já a decisão do Supremo Tribunal Federal que permite a competência do Legislativo invadir em competências do Poder Executivo. E como o prefeito encaminhou, aumentando, alterando as taxas tributárias da vigilância, nada mais do que justo que a arrecadação seja vinculada e destinada à própria vigilância. O líder do prefeito na Câmara, vereador Cléber Fernandes, e a vereadora Nina Souza votaram pela manutenção do veto. Na verdade, a Câmara Municipal não pode legislar e nem fazer alterações legislativas que trate da elaboração, da criação de taxas e nem de tributos. A Comissão de Justiça observou que essa matéria ela é específica do Poder Executivo, que nós não podemos legislar acerca de criação de taxas, nem tampouco a destinação dessas taxas. Então, muitas vezes na discussão se confunde, né? Obviamente, se pudéssemos, nós colocaríamos os recursos na vigilância sanitária, mas infelizmente não pode. Ao final, o veto foi mantido por 15 votos a 11. Vereadores favoráveis à derrubada do veto ressaltaram que o resultado da votação irá prejudicar a população em vários aspectos. O prefeito veta e diz que vai para a conta mil da prefeitura. Significa dizer que a Covisa vai continuar na penúria que se encontra, sem poder fiscalizar. Isso vai piorar as condições de saúde da população. A gente fica triste porque a gente vê que Natal ganha mais uma taxa, né? Essa taxa, infelizmente, não vai para o canto devido e mexe com todos os empresariados, porque nós não estamos falando só em hospitais. Aqui ele incluiu tudo, bares, restaurantes, similares. Vereadores mantiveram outro veto do Executivo, desta vez ao projeto de autoria do vereador Franklin Capistrano. A matéria determina sobre a obrigatoriedade de instalação de pontos de coletas de pneus usados nos estabelecimentos que comercializam o produto. Nenhum dos 7 projetos previstos para apreciação e votação entraram na pauta. Todos serão incluídos na ordem do dia da sessão ordinária desta quarta-feira. O presidente da Casa, vereador Paulinho Freire, também falou sobre a sessão extraordinária convocada para a próxima quinta-feira, bem como do Fórum de Debates, que acontecerá no mês de outubro. Ambos têm como objetivo discutir o novo plano diretor de Natal. Nós convocamos extraordinariamente para que a CEMURB, junto com a Prefeitura, todas as secretarias envolvidas no plano diretor, possam vir aqui fazer o esclarecimento. Como está tramitando o plano diretor, em que fase está, até que ponto, quando é que vai chegar na Câmara. Nós vamos criar aqui também o nosso Fórum de Debates, a partir de outubro, todas as sextas-feiras, nós vamos fazer audiências públicas para debatermos algum tema do plano diretor e trazer pessoas que possam ajudar tanto a população como os vereadores a esclarecer as dúvidas que a população tem e os vereadores também. A gestão dos resíduos sólidos em Natal foi o tema discutido na manhã desta terça-feira em uma audiência pública na Câmara Municipal. A iniciativa foi do vereador Dixon Nasser Júnior. A legislação municipal que rege o Código de Limpeza Urbana de Natal data de 1996. De lá para cá, nunca passou por uma revisão ou atualização. As novas diretrizes que garantem o desenvolvimento sustentável nunca chegaram a ser efetivadas na cidade. O lixo ele tem um grande potencial. Primeiro, grande parte dele pode ser reciclada. Através de processo de transformação química, você pode fazer com que o plástico volte a ser plástico e entre novamente como matéria-prima e insumo em processos industriais, por exemplo, papel, plástico, papelão, metais, ferrosos e não ferrosos, vidro. Tudo isso tem um grande potencial de ser reciclado, gerando receita, empregabilidade e mudando, do ponto de vista socioambiental, as questões. Mas também nós temos uma outra parte do lixo, a parte orgânica, que tem um grande potencial de geração de energia elétrica através dos sistemas termoelétricos, Então, nós precisamos olhar o lixo com este potencial. Apenas 3% do lixo produzido no estado é reciclado. O restante dos resíduos e rejeitos seguem para os aterros sanitários. Todos os produtos gerados na cidade têm que passar pela reciclagem e voltar para o ciclo produtivo. Ou seja, a gente tem que mandar para o aterro a menor quantidade possível. E para isso aí, realmente, a gestão pública é importante na decisão, na criação de leis apropriadas, Até porque o Brasil hoje tem a logística reversa, onde diversos produtos
tem que girar, não pode ficar como lâmpadas, pilhas, baterias, embalagens de óleo, etc. Então o que acontece? O nosso município está um pouco atrasado em relação a isso aí. Nós não temos os acordos setoriais funcionando. É fundamentalmente uma questão ambiental do ponto de vista de educação. Nós precisamos educar, informar a nossa população, a cidadania natalense, de qual é o papel de cada um nesse processo, porque isso atende por um nome, compartilhamento. Isso não é responsabilidade de um ente público, é antes de qualquer insinuação de responsabilização de um governo ou de outro, a responsabilidade do próprio cidadão, que é quem gera o resíduo. A discussão na Câmara Municipal envolveu representantes de órgãos municipais, empresários, ONGs e especialistas no assunto. Sérgio Pinheiro é mestre em engenharia sanitária e ocupou a presidência da Urbana durante 3 anos. A questão da legislação nossa, que é muito antiga, que é do ano de 96, que precisa ser revisada para poder ter um funcionamento adequado, né, com um mundo que não é mais o mesmo hoje, né? Então é importantíssimo ter essa interação para poder você ter um resultado efetivo de melhorias na questão da limpeza urbana. Em 96, o que é que você falar de reciclagem, de economia circular, que é o que a gente usa hoje nos conceitos de evitar que o resíduo não seja destinado para aterro sanitário. No ano 96 nem tinha esse conceito de resíduo e rejeito, né? Como eu falei bem aqui na minha fala, não existe mais a palavra lixo no conceito de gestão de limpeza urbana. Sem as devidas atualizações, como a prática da logística reversa e a economia circular que respeita o ciclo da sustentabilidade, o município deixa de lucrar. O lixo pode gerar receita, né? Esse é um grande debate em todos os países desenvolvidos. O lixo é visto como com um potencial econômico, né? de gerar renda. Então acho que tudo começa pela educação e a cultura, da gente tratar o lixo não como inimigo, mas também como aliado nesse processo de receita, de progredir, de melhorar a nossa cidade. Em 2017, o vereador Ranieri Barbosa apresentou um projeto de lei que penaliza os cidadãos ou empresas que não fizerem a destinação correta dos resíduos. A Lei 6.663 de 2017, ela trata exatamente da destinação dos resíduos sólidos no município de Natal. Faz com que tenha um compartilhamento da responsabilidade social do cidadão e, inclusive, da responsabilidade qual é o gerenciamento do poder público. Ficar muito claro o que é gerenciar a limpeza pública, o que é a gestão de limpeza pública. A lei divide muito bem isso. E ela pune e penaliza aquele que não cumpre exatamente na parte da gestão pública, como também do cidadão, que ele não dá o devido destino para o seu resíduo sólido. A lei foi sancionada, mas não chegou a ser regulamentada. O atual presidente da Urbana, Johnny Costa, disse estar comprometido na regulamentação dessa lei em Natal. Essa lei é muito importante, tem o meu compromisso de buscar a regulamentação o mais rápido possível, porque ela vai dar uma grande contribuição do ponto de vista de educação, embora que pela via da força, da responsabilização, com imputação de responsabilidade a quem, porventura, venha a descumpri-la, mas se esse é o caminho, se é a necessidade de garantir que haja a execução do cumprimento da lei, então nós vamos fazê-la com a maior brevidade possível, porque não é justo que a gente continue gastando recursos que deveriam ir para a saúde, para a educação, para a assistência social do município, com um serviço de limpeza que não é responsabilidade do poder público gerenciar. E ainda sobre este assunto, a seguir eu vou conversar aqui no estúdio com o vereador Dixon Nasser Júnior. O Câmara Repórter volta em instantes, não saia daí. O Câmara Repórter está de volta depois de um breve intervalo e aqui no estúdio a gente continua falando sobre a gestão de resíduos sólidos aqui em Natal
com o vereador Dixon Nasser Júnior, que foi o propositor da audiência que a gente acabou de repercutir no bloco passado para todos vocês. Vereador, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Obrigado pela atenção e pelo convite. Vereador, muitos aspectos dentro dessa audiência pública foram debatidos, né, com essa preocupação da gestão dos resíduos. É uma situação que realmente Natal não evoluiu. Como é que o senhor analisa depois do debate desta terça-feira? Olha, foi uma audiência bem produtiva que houve esclarecimentos por parte do poder público, né? Mas uma coisa foi quase unânime nessa audiência, que foi a questão da educação e da conscientização dos cidadãos de jogar lixo em locais proibidos, né? De não acompanhar o horário da coleta. E foi constatado que o poder público nunca vai dar conta disso, né? Natal, hoje podemos dizer que está transbordando já lixo aqui na cidade, né? E a coleta costuma ser regular, costuma ser efetiva, mas existe essa contrapartida de nós, cidadãos, que não damos ao poder público, que é a questão da educação, né? Então, foi muito focado nisso. Vai ter uma licitação agora na Urbana, o presidente da Urbana sinalizou que vai ter uma nova licitação, vai criar ecopontos, a questão da coleta seletiva também vai abranger todas as regiões da cidade, mas uma coisa continuou batendo, continuou falando na audiência, que é a questão da educação. Certo. Mas nessa questão da coleta seletiva, Natal ainda precisa muito avançar, vereador? O que é que ficou constatado? Sim, hoje nem 2% não tem 2% de cobertura na cidade toda, né? É lamentável, mas houve essa sinalização do presidente da Urbana, Johnny Costa, que em breve, num projeto que vai ser bem abrangente na questão do gerenciamento da limpeza pública, vai ter a questão da coleta seletiva nos ecopontos nas 4 regiões da cidade. Certo. Então foi um avanço essa informação. E qual algum outro encaminhamento também nesse sentido? Olha, o encaminhamento foi muito direcionado a essa parte da educação. Então a Secretaria de Educação mandou a representante, Mariana, né? E a gente mostrou a ela a importância de educar, começando nas escolas, né? Porque as escolas, elas entram praticamente em todas as casas, né? Então essa questão de conscientização da população, que o lixo ele precisa ser guardado, ser colocado na porta de casa na hora certa, no momento certo, né? Se for contratar um carroceiro, procurar saber para onde ele vai entregar esse resíduo, entendeu, Larissa? Porque então, a coisa está insustentável, né? A cidade também não é só questão de saúde pública, é uma questão também de conviver numa cidade assim, uma cidade que tem um potencial turístico enorme, né? E os turistas chegam aqui e vê nossa casa toda, como dizer, desarrumada, né? Certo. E dentro dessa questão da licitação que o senhor falou, que envolve o serviço como um todo, recentemente também a Urbana passou por dificuldades na coleta de lixo, especialmente na zona sul da cidade, da capital, com acúmulo de lixo. Ainda está se regularizando essa coleta. Como é que também ficou nesse sentido, né? Para manter esses serviços realmente com a regularidade que necessita? A ideia é equacionar logo, devido a essa paralisação de 3 ou 4 dias, né? Foi a questão do fornecedor que, como é que eu posso dizer, não entrou em acordo com a Urbana, né? O contrato foi suspenso, então eles fechou a porta, então nisso tinha caminhões aí empilhados com lixo e não podia limpar o resto da cidade. Então a Urbana está levando um tempo para colocar isso em dia, mas mais uma vez eu vou reforçar, é importante a educação das pessoas de não colocar lixo em lugares que não é para colocar, de colocar para acompanhar a coleta, né, o horário da coleta. Então, tudo isso tem que ser uma união de forças, né? Porque o poder público não dá conta sozinho desse lixo. Vereador, a realização dessa audiência, né, com o tema dessa questão da gestão do lixo aqui da cidade, foi fruto também de conversas que o senhor tem tido com os moradores em várias regiões da cidade, dentro de um projeto que o senhor realiza através do seu mandato, né? Exato. Que outros encaminhamentos o senhor tem procurado dar através dessas conversas? Olha, estou muito orgulhoso dessa audiência, que foi fruto dessas reuniões que eu faço semanalmente nos bairros, porque a população falava sempre isso. A coleta está boa, está em dia, está no horário, mas meu vizinho coloca o lixo na hora errada, né? Aí eu disse, então vou fazer uma audiência pública para tentar debater isso. Então, vários assuntos do meu mandato sempre está sendo fruto dessas reuniões, né? Como os projetos de lei, o projeto de lei meu da faixa de pedestre,
em frente às escolas foi fruto dessas reuniões, né? Do álcool em gel nas escolas foi fruto dessas reuniões, né? Então, eu sou sempre pautado pelo que vem de fora para dentro. Então, é bem empolgante isso. Eu tenho um mandato participativo e, graças a Deus, com o respaldo da população. Saiu a iluminação no mês agora no início desse segundo semestre, a iluminação também do prolongamento da Prudente, que havia sido também um pleito dessas reuniões. Que o senhor Sim, foi um pleito dessa reunião, como é uma questão estadual, nosso mandato tem uma parceria com o mandato da deputada Cristiane Dantas, aqui em Natal. Então a deputada, imediatamente, depois desse pleito, pediu audiência com o DR, e lá ele já determinou o prazo. Olha, vai ser final de julho. Então, o que a gente fez, um dos 2 mandatos, foi propagar isso, né? Dizer nas redes sociais que a população ficasse tranquila que essa iluminação ia ser feita. E acabou sendo feito, quem passa lá, melhorou a segurança, né? Ficou uma coisa bem bacana. Tá certo. Vereador, e também o seu mandato, além dessa conversa com os moradores nos bairros, o senhor também tem ações sociais, né? Buscando ofertar serviços que muitas vezes o poder público não consegue levar, as pessoas não conseguem chegar até esses serviços, né? Como é que estão o encaminhamento dessas ações? Tem uma próxima agendada já? Agora, no dia 28 de setembro, é o projeto Mandato Cidadão, uma ação social que também eu tenho muito orgulho de ter implantado. Todo mês nós temos uma escola pública ou numa escola particular. Inclusive agora vai ser bem diferente, vamos fazer na Onquivida, uma instituição que cuida de pacientes com câncer, vamos fazer lá. E é bem empolgante porque nós oferecemos mais de 10 serviços gratuitos à população, né? Quem entrar lá, independente de conhecer ou não conhecer, entrou, é atendido, sai com o serviço prestado. Não só eu, outros vereadores fazem essa formatação de ação social, mas é uma pequena contribuição, Larissa, que a gente dá à sociedade, né? Às vezes o poder público fica meio deficitário em alguns assuntos e a gente oferece isso, é um sábado, uma manhã inteira de cidadania que dá grandes resultados. Nós vamos para a 11ª edição agora no final de setembro. Ok. Na Onquivida, que vai ficar onde? Até para divulgar para as pessoas participarem. Olha, não tem uma rua assim de cabeça, mas fica ali, perto da Jaguarari, perto de Cida Cabeleireiros, naquela rua lateral. É uma instituição bacana, uma ONG, que ela presta um serviço complementar àqueles pacientes com câncer, né? De terapia, de fisioterapia, de dentista, de trabalho manual. E vamos fazer lá. Vai ser dia 28, qual horário, vereador? Das 8 ao meio-dia, lá no Onquivida, mais um mandato cidadão, mais de 10 serviços gratuitos para a população. Ok, então, vereador, nós agradecemos mais uma vez sua participação aqui no Câmara Repórter. Eu agradeço o espaço e bom trabalho a todos. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A todos que nos acompanham, obrigada pela audiência e a gente volta a se encontrar nesta quarta-feira com outras notícias do Legislativo Natalense. Tchau!